Compreendendo as Escrituras. Aos Romanos, capítulo 3, nós vamos entender um pouco sobre o privilégio, sobre as pessoas que acham porque têm, porque fazem, elas assim podem agradar a Deus, né? Vivendo de forma que o que ela tem, ela pode comprar Deus. Porque dizendo que são melhores, dizendo que tem, e porque isso eu posso fazer, porque eu tenho. Então, esses privilégios, né, que muitas pessoas têm, elas usam esses privilégios para fazer o quê? Para comprar alguém, né? É como se fosse uma propina, né? Então, vamos descobrir. Então, o privilégio que os judeus tinham, eles serviam a Deus como se fosse uma propina. Eles tinham condições de ali pagar, né, a Deus, levando ali sacrifício de animais, levando ali todo tipo de coisas para ali oferecer a Deus. Então, eles tinham ali possibilidade de oferecer a Deus qualquer coisa, né? Porque era tudo ali fácil, né? Até muitos deles talvez tinham plantações e ali poderia oferecer a Deus coisas que não custavam nada para eles, né? Porque tudo que eles tinham ali era terreno e eles poderiam alcançar mais. Então eles achavam assim que eles poderiam ser os melhores. Então o judeu tinha privilégio de servir a Deus. Por quê? Porque tudo que Deus prometeu a eles, né? Lembramos quando Deus ali em Malaquias, né, ofereceu ali a bênção para eles, através ali do dízimo. Eles fizeram o quê? Eles traziam, né? Porque Deus prometeu ali de abençoar eles. Então era aquela berganha com Deus, e Deus começou a enojar daquela, vamos dizer assim, daquela berganha. Então, eles faziam isso porque eles se sentiam privilegiados. Olha, Deus nos protege, nossa nação, Deus está conosco e nós oferecemos a Deus sacrifício. Então, por isso, nós podemos ficar numa boa, podemos ficar sossegados, né? O privilégio nosso é maior do que dos outros, né? Dos gentios, né? E ali ficava todo mundo numa boa. E Paulo aqui, no capítulo 3 de aos Romanos, ele diz que qual é logo a vantagem do judeu? Ele dizia que são muitas, porque a circuncisão, né, que era uma marca, que eles eram realmente judeus, né, que ali era uma cirurgia que era feita na parte íntima do homem, ali era uma marca, que aquela pessoa era um judeu, era uma pessoa ali marcada, era uma pessoa, vamos dizer assim, oficial, né? Uma pessoa que era merecedora, era uma pessoa assim, verdadeira, justa, leal, que era realmente judeu, era fiel, era judeu interno, no interior, não no exterior. Então dava aquela abrangia toda aquela pessoa, dava toda a glória àquela pessoa, e pelaquela glória que aquela pessoa tinha, que o judeu tinha, por ele ser privilegiado, porque a lei, porque Deus era deles, eles agora achavam que poderia viver de qualquer maneira. Como viver de qualquer maneira? Eles achavam que aquilo que eles levavam para servir a Deus, aquilo que eles levavam era como se fosse um amuleto, né? Tentando agradar a Deus com coisas que eles poderiam fazer. E Deus ali começou a desagradar daquilo. Deus começou agora a sentir nojo de tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque eles faziam aquilo como se fosse o lavar a mão, como se fosse ir lá almoçar, beber um café. Seria assim. Então Deus falou, peraí, esses homens estão fazendo tudo para agradar a si mesmo. Isso não me agrada, porque eu sou o Senhor. Onde está a minha glória? Estes homens estão fazendo tudo para receber glória de homens, né? Porque eles têm condições de dar. Então eles dão, eles querem em si mesmos se glorificar. Então Deus fez o quê? Olha, eu vou mudar essa situação. Deus vivia agora Jesus Cristo para que o homem agora
tem agora uma forma mais diferente de servir a ele. Veja bem, porque o homem terreno, ele acha que ele, com seus amuletos, né, porque é rico, porque tem condições de dar, né, eles acham no privilégio, né, de ser os bonitinhos de Deus, né, como os judeus achavam. E Deus não agradou daquilo, porque tudo que o homem fizer, ele tem que fazer para agradar a Deus. Então, toda a glória que o homem vier receber, que esta glória possa ser transferida para Deus. E esse é o verdadeiro judeu, esse é o verdadeiro cristão. É aquele que transfere a glória que é lançada para o homem, então ele não deixa aquela glória vir para ele, mas que essa glória vai para Deus. Que tudo que você fizer, você faça para agradar a Deus. Se você quer ajudar o seu vizinho, você ajuda, mas sem esperar nada em troca. Se você quer fazer algum bem, faça sem olhar a quem, mas também não espere troca. Não espere tapinha nas costas, não espere um obrigado, né? Porque tudo que nós for fazer, a partir do momento que nós estamos esperando no Senhor, nós temos que fazer tudo para a glória de Deus, sem achar que por nós ser cristão, por nós, talvez o judeu ser judeu, se achar no privilégio de tudo ser lançado sobre mim, porque eu tenho o privilégio. Não devemos ser assim. Devemos pegar o nosso privilégio que temos e dar tudo para Deus. Tudo o quê? Toda a glória, né? Tudo que nós for fazer, né? Tudo seja para a glória de Deus, seja para exaltar o nome de Deus. Esse é o Evangelho. Evangelho da graça, Evangelho do amor. Não servimos mais a Deus agora por berganha. Eu dou o dízimo, eu tenho que receber triplicado. Engano seu. Você vive no tempo da graça, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Porque isso foi dado lá para os judeus. Isso foi dado na época lá de Moisés. Não é para o tempo da graça. O tempo da graça, se você quiser dar dízimo, quiser dar oferta, quiser colaborar, você é livre. Você é livre, mas desde que você é livre, desde que você faça por amor. Se você fizer por berganha, você ainda continua debaixo da maldição. Porque Deus não agrada daquele que dá por troca, por berganha, mas sim que dá com alegria. Então não adianta você tentar ganhar Deus dando alguma coisa para receber outra coisa em troca. Não, isso é engano, é enganação, você não vai receber nada. Mas se você fizer por amor, deixar que Deus faça assim a vontade dele, aí eu garanto a você que Deus vai ver o que é melhor para você. Mas não tenta negociar com Deus, porque Deus não é negócio de negociação. O que Deus quer é que o homem o adore em espírito e seja verdadeiro na sua adoração. Esse é o verdadeiro evangelho. Esta é a verdadeira graça. Que o homem vinha servir ele por livre, espontânea vontade. Que o homem vinha fazer a obra dele por livre, espontânea vontade. Porque nós já saímos debaixo da maldição da lei. Nós já saímos. Hoje nós somos livres para adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós não podemos adorar a Deus com nossa carne, porque a nossa carne, ela quer glória, ela quer tapinha nas costas, ela quer cargos, né? Olha, você precisa me dar o cargo porque eu sou isso. Não, irmão, esquece disso. Sirva ao Senhor Jesus Cristo, faça a sua parte para Deus e Deus o justificará, Deus o abençoará. Esqueça do homem, esqueça do homem. O homem não pode te dar bem, não pode te dar mal. Porque Jesus, quando ele estava lá diante de Herodes, Herodes falou com ele assim, olha, você sabe que eu posso te soltar você dessa prisão, né? Mas Jesus disse para ele o quê, irmãos? Jesus disse, olha, nenhum poder é te dado se não vier do céu. Então todo o poder terreno aqui na terra provém de Deus. Deus manda na terra, Deus manda nos homens. Deus faz o que Ele quer. Se você espera alguma bênção do Senhor, espere no Senhor. Não tente ficar bajulando homens,
né, tentando agradar a homens, mas tente agradar a Deus. Tente fazer a vontade de Deus, porque Ele achará graça em ti. Mas quando você fizer a vontade dEle, Ele fará a vontade dEle sobre você. Mas para de bajulação, para de querer mostrar para os outros ver que você é isto. Não, mostre para Deus, para que Deus revele aos homens, né, quem é você. Mas não faça para receber vanglória, porque isso não é de Deus. Isso é viver debaixo das obras da lei. Isso é viver debaixo de julgos. Você ainda continua debaixo da maldição. Mas você precisa de viver debaixo da graça. Viver na dependência de Deus. E você só pode ser justificado pela palavra de Deus. Porque é ela que te justifica e é ela que te condena. Porque dentro da palavra está escrito, não matarás, não adulterarás, né? Então, dentro da palavra também tem, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, há bênção, mas também há maldição. Se você obedece, né, o evangelho, Deus tem negócio com você. Se você desobedece, Deus também tem um negócio com você. Justiça, fogo eterno. Agora, se você obedece o evangelho, você tem vida eterna. Porque o Senhor não é injusto, entendeu? De fazer injustiça com o justo. O Senhor é justo. Seja todo homem mentiroso e seja somente Deus verdadeiro. Confia no Senhor, porque Ele tem o melhor para dar àqueles que o obedecem. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Você entendeu? Abraão foi justificado não pelas obras da lei. Porque na época de Abraão não existia, né, a lei ali, não existia ainda. Ele não foi justificado ali pela lei, porque não existia lei. Ele foi justificado pela fé. Porque hoje muitas pessoas querem servir a Deus com as obras. Ah, eu dou o dízimo e por isso Deus vai fazer isso para mim. Ah, eu oro 60 horas, né, e fico de joelhado, faço jejum e Deus vai ajudar a mim. Não, meu irmão, não faça isso esperando troca, porque isso tudo é em vão. Isso tudo é legalismo. Tudo isso não passa de nada. Você tem que agradar a Deus entre você e Deus. Não tenta fazer isso e tentar agora se justificar diante de Deus, dizendo que você faz isso e você merece isto. Deus não está nesse negócio. Você está fazendo tudo isso em vão. Você vai acabar os seus dias nada. Você precisa de servir a Deus pela fé. Tudo que você fizer tem que ser feito para a glória e para a exaltação, para louvor de Deus. Porque Deus não é filho de homem. Porque o homem mente, mas Deus não. Deus é fiel. E tudo que o homem fizer, isso ele vai receber. E tudo que o homem plantar, isso ele vai receber. Você está orando? Você está pedindo a Deus uma bênção? Então continua plantando. Mas não fique agora se justificando porque você faz. Mas justifica a Deus pelo que Deus é e do que Ele pode fazer por você. Não julgue a Deus, não tente a Deus, não tenta berganhar com Deus, porque Deus não é Deus de berganha. Ah, porque eu faço e Deus vai ter que fazer. Mentira! Deus não vai fazer porque Ele é Senhor, Ele é sobre todos. Ele não está debaixo de mandato de homem. Homem nenhum consegue mandar em Deus. É Deus sobre todos. Joga esta glória que você está recebendo dos homens para Deus. Para de ser glorificado pelos homens, para de ser abraçado, para de ser bajulado pelos homens, e agora passa a receber, né, as glórias e transmitir para Deus. Quem fez foi Deus, quem me deu foi Deus. Mas por que você faz? Porque Deus é digno, porque Deus é maravilhoso, faço para agradar a Ele. Dou isso porque Ele é Deus, faço aquilo para Deus. Então tudo para a glória de Deus.
quer ser abençoado, abençoa a si mesmo. Como abençoar a si mesmo? Dando toda a sua glória para Deus. Se humilha e Deus te exaltará. Amém, irmão? Fique na graça do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Como está escrito, por Pai de multidões, por Pai de nações, te constituiu, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já se fosse. Você viu? Então Deus chama as coisas que ainda não existem como existe. Então creia no Senhor e assim seja feito conforme a sua fé. Que Deus te abençoe e que toda a glória seja dado a Deus e de Deus, desça de Deus sobre nós a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Compreendendo as Escrituras. Aos Romanos, capítulo 3, nós vamos entender um pouco sobre o privilégio, sobre as pessoas que acham, porque têm, porque fazem, elas assim podem agradar a Deus, né? Vivendo de forma que o que ela tem, ela pode comprar Deus. Porque dizendo que são melhores, dizendo que tem, e porque isso eu posso fazer, porque eu tenho. Então, esses privilégios, né, que muitas pessoas têm, elas usam esses privilégios para fazer o quê? Para comprar alguém, né? É como se fosse uma propina, né? Então, vamos descobrir. Então, o privilégio que os judeus tinham, eles serviam a Deus como se fosse uma propina. Eles tinham condições de ali pagar, né, a Deus, levando ali sacrifício de animais, levando ali todo tipo de coisas para ali oferecer a Deus. Então, eles tinham ali possibilidade de oferecer a Deus qualquer coisa, né? Porque era tudo ali fácil, né? Até muitos deles talvez tinham plantações e ali poderia oferecer a Deus coisas que não custavam nada para eles, né? Porque tudo que eles tinham ali era terreno e eles poderiam alcançar mais. Então eles achavam assim que eles poderiam ser os melhores. Então o judeu tinha privilégio de servir a Deus. Por quê? Porque tudo que Deus prometeu a eles, né? Lembramos quando Deus ali em Malaquias, né, ofereceu ali a bênção para eles, através ali do dízimo. Eles fizeram o quê? Eles traziam, né? Porque Deus prometeu ali de abençoar eles. Então era aquela berganha com Deus, e Deus começou a enojar daquela, vamos dizer assim, daquela berganha. Então, eles faziam isso porque eles se sentiam privilegiados. Olha, Deus nos protege, nossa nação, Deus está conosco e nós oferecemos a Deus sacrifício. Então, por isso, nós podemos ficar numa boa, podemos ficar sossegados, né? O privilégio nosso é maior do que dos outros, né? Dos gentios, né? E ali ficava todo mundo numa boa. E Paulo aqui, no capítulo 3 de aos Romanos, ele diz que qual é logo a vantagem do judeu? Ele dizia que são muitas, porque a circuncisão, né, que era uma marca, que eles eram realmente judeus, né, que ali era uma cirurgia que era feita na parte íntima do homem, ali era uma marca, que aquela pessoa era um judeu, era uma pessoa ali marcada, era uma pessoa, vamos dizer assim, oficial, né? Uma pessoa que era merecedora, era uma pessoa assim, verdadeira, justa, leal, que era realmente judeu, era fiel, era judeu interno, no interior, não do exterior.
Então dava aquela abrangia toda aquela pessoa, dava toda a glória àquela pessoa, e pelaquela glória que aquela pessoa tinha, que o judeu tinha, por ele ser privilegiado, porque a lei, porque Deus era deles, eles agora achavam que poderia viver de qualquer maneira. Como viver de qualquer maneira? Eles achavam que aquilo que eles levavam para servir a Deus, aquilo que eles levavam era como se fosse um amuleto, né? Tentando agradar a Deus com coisas que eles poderiam fazer. E Deus ali começou a desagradar daquilo. Deus começou agora a sentir nojo de tudo aquilo que eles estavam fazendo, porque eles faziam aquilo como se fosse o lavar a mão, como se fosse ir lá almoçar, beber um café. Seria assim. Então Deus falou, peraí, esses homens estão fazendo tudo para agradar a si mesmo. Isso não me agrada, porque eu sou o Senhor. Onde está a minha glória? Estes homens estão fazendo tudo para receber glória de homens, né? Porque eles têm condições de dar. Então eles dão, eles querem em si mesmos se glorificar. Então Deus fez o quê? Olha, eu vou mudar essa situação. Deus envia agora Jesus Cristo para que o homem agora tenha agora uma forma mais diferente de servir a ele. Veja bem, porque o homem terreno, ele acha que ele, com seus amuletos, né, porque é rico, porque tem condições de dar, né, eles acham no privilégio, né, de ser os bonitinhos de Deus, né, como os judeus achavam. E Deus não agradou daquilo, porque tudo que o homem fizer, ele tem que fazer para agradar a Deus. Então, toda a glória que o homem vier receber, que esta glória possa ser transferida